Já são 13h41 e a gente sabe muito bem que muitas ferramentas vêm sendo utilizadas e criadas para ajudar no combate ao coronavírus, né? A primeira delas, o álcool gel. Lembra a febre? Nossa, álcool gel. Faltou, não tinha álcool gel em lugar nenhum. Hoje, felizmente, já temos uma disponibilidade adequada. E com né? preços muito mais justos. Nossa, também, era né? brincadeira, No começo, né? começaram a Você cobrar lembra? um absurdo. Bateu lá em cima. Logo depois, as máscaras, né? Sumiram as máscaras e agora a gente pode utilizar a nossa máscara de pano. Inclusive, eu ando com a minha diariamente, assim como você faz também. E agora pintou uma tecnologia, olha, surpreendente para ajudar no combate também ao coronavírus. Gente, criaram um tecido com partículas de prata, em que o coronavírus, em contato com esse tecido por poucos minutos, o coronavírus morre. Olha que coisa sensacional, né? Imagine a prata ter a condição ali, não sei como, nós ficaremos sabendo agora com o especialista, com o engenheiro químico, que é o Gustavo Simões, que está na linha com a gente. Ele é um dos idealizadores desse projeto, inclusive cofundador desse projeto que envolve a nanotecnologia, né? Que são micropartículas de prata, no caso, que matam o coronavírus. Eu quero entender melhor dessa história, porque causou uma curiosidade muito grande na gente, né, Ana? É isso algo excepcional. Parece a não é? resolução de vários problemas. Por exemplo, se revestirem banco de ônibus com isso. Boa. Se colocarem no transporte público naquele ferro que todo mundo passa a mão. A máscara, a gente não pode ficar pegando toda hora nela, Exato. né? Porque às vezes você passa a mão em algum lugar contaminado e leva no rosto e contamina a sua máscara. Então, olha, é uma notícia que eu acho que você tem que prestar muita atenção. Né? Uma conversa que teremos agora e que você preste muita atenção, porque é importante mesmo, é surpreendente. Ô, Gustavo, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil com esse assunto chamativo, eu diria. Né? Da onde surgiu essa ideia? Essa ideia já existia, já era utilizado para matar outros vírus, bactérias. Por favor, conte um pouco dessa história pra gente, Gustavo. Bem-vindo, viu? Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, a prata, a Nanox, ela fabrica aditivos à base de prata e é um material bactericida, fungicida e também conhecido como antiviral há muito tempo, que elimina inclusive vírus da HIV, H1N1, e a grande inovação foi a gente ter testado isso, né? A gente comercializa isso para tecelagens, onde elas aplicam isso num banho e esse banho fixa a prata ali na superfície do tecido, e em parceria aqui com a Universidade Federal de São Carlos, com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP e a FAPESP, a gente conseguiu fazer um teste provando que o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, né, o Covid-19, em contato com um tecido com esse material à base de prata da Nanox, minimamente em 2 minutos você elimina 99% do Covid-19. Então, isso que é uma grande inovação do ponto de vista mundial. Tá? Em relação à produção desse tecido com o uso desse material, é uma produção que é muito cara? É algo que dá para se pensar em larga escala? Qual seria o propósito desse material? Não, a produção é feita em larga escala. Na verdade, o que a gente desenvolveu ao longo desses anos todos de empresa é uma forma de disponibilizar pequenas quantidades de prata, mas com poder bactericida, fungicida e antiviral muito grande. Então, isso deve acrescentar em torno de 3 a 5% no preço dos tecidos, ou seja, é uma tecnologia que vai ter acesso a toda a população, não é para ser um produto custoso, e nem vai ter um grande impacto econômico aí para o consumidor final. Então, provavelmente vai ser uma tecnologia que todos terão acesso através de roupas, camisetas, malhas, calças jeans, jalecos, máscaras que já estão sendo comercializadas. Então, qualquer item, o produto ele pode ser aplicado em qualquer tipo de tecido, algodão poliéster, nas misturas, né? Qualquer tipo de tecido vai poder conter esse tipo de produto. Só para a gente entender, as fábricas que estão produzindo hoje, ou a fábrica que está produzindo esse tecido, ela pode colocar qualquer tecido ali e banhar esse tecido em prata? Nessa substância com prata? As fábricas que têm o tecido, né, que fabricam tecido, ao final eles passam por um processo que se chama de acabamento.
Então, nesse acabamento, que é um banho líquido, né, com vários ativos, você adiciona esse ativo da Nanox, e aí depois o tecido passa por esse banho e passa por um forno, e é onde tem a secagem e a fixação do tecido na superfície, da prata na superfície do tecido. Então pode Já lavar tem depois. Pode lavar tranquilamente depois que a prata não sai. Pode lavar, tem um agente fixador, ele dura 30 lavagens, dependendo do tipo de tecido, e já tem mais de 10 tecelagens aí, já produzindo esse produto em todo o Brasil, principalmente no estado de São Paulo, mas tem outros também fora do estado de São Paulo. Qual que é o índice de produção, de sucesso para se evitar o contato da pessoa com o coronavírus? Como assim? Não entendi a pergunta. Para evitar, para eliminar o vírus, qual que é o índice de sucesso desse material? Ele elimina totalmente, é parcialmente, como que é? E os testes realizados no Instituto de Ciências Biomédicas da USP mostraram que em 2 minutos você tem uma redução de 99%. Nossa. Então imagina o seguinte, no supermercado, numa farmácia, em algum ambiente que nós fomos expostos ao vírus, a gente tocar numa superfície, ali você vai ter 1.500 unidades formadoras de vírus, e de repente você tocar na sua máscara, na sua roupa, em 2 minutos você vai reduzir 99%, ou seja, vai sair de 500, vai para 1, 2 unidades formadoras. Não, e tem outra também, Muitas pessoas utilizam luvas achando que estão protegidas, né? A pessoa põe uma luva de plástico, entra no ônibus, ela pega num ambiente aqui e leva a mão com luva no rosto e ela vai se contaminar sim. A luva não te protege. Agora, uma luva de um tecido como esse, a base de prata, né? Ela já é uma outra história. E que é porque se você pega também, ali, vamos supor, você pega no corrimão ali, ou segura em alguma parte do ônibus, né? Tem o coronavírus ali, ele vai para sua luva, em 2 minutos ele morre. Então, e sem contar que é reutilizável, não é igual você tirar uma luva de plástico e jogar fora, que em algum momento, Joel, a gente vai ter que pensar nisso também em relação ao meio ambiente, né? Porque a gente passou a consumir muito mais plástico por causa da chegada do coronavírus. Há alguma conversa, vocês ofereceram? O impacto é menor. O impacto é muito menor, mas há alguma conversa vocês ofereceram ou foram procurados Estado, pelo né? governo? Exato. Aí eu tenho que perguntar, né? Sobre transporte público, porque imagine se der para forrar um ônibus inteiro com esses tecidos, por exemplo. Ou indicar os locais onde as pessoas devem tocar para estarem protegidas desse vírus, né? Houve algum tipo de conversa nesse sentido? Especificamente com o governo do estado, não, ou com as prefeituras. A gente tem falado com algumas pessoas ligadas ao governo, mas como isso é uma coisa nova ainda, não tivemos um tempo hábil de fazer uma parceria com, por exemplo, empresas de transporte de ônibus e avaliar isso. Mas existe uma grande possibilidade, desde os assentos até mesmo as outras partes ali do ônibus ou do metrô, poderiam ser aplicados esse tipo de produto, e aí você avaliasse a redução e a diminuição, muitas vezes, do contágio, porque muitas vezes acontece a contaminação cruzada, a gente tocar num lugar, contaminar a nossa roupa, algum item nosso, ou celular, itens pessoais, depois que você tirou a máscara, você leva a mão à boca, sem querer, ou aos olhos. Muitas vezes não precisa ser a boca. Simplesmente de coçar o olho, você pode ter, se você tiver com o Covid na mão, você pode estar se contaminando. Verdade. É por isso que eu disse e exemplifiquei a luva, né? Que é um ponto importante nesse sentido aí. Agora, o quão nova é essa tecnologia? Ela é exclusivamente brasileira também, Gustavo? A gente tem alguns outros concorrentes internacionais, mas tem a tecnologia em si da Nanox é patenteada, né, é exclusiva. A gente tem patente no Brasil, Estados Unidos e Europa. Existem tecnologias similares que promovem um efeito parecido, que ainda não foram talvez testadas com o coronavírus, o Covid-19, mas é uma tecnologia genuinamente brasileira. A gente, inclusive, para fazer toda essa divulgação, a gente fez uma patente antes nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na Europa, para cobrir todos os direitos. Então, a nossa ideia é levar aproveitando o dólar que está alto, conseguir exportar bastante também isso para os países da América Latina, América e outros continentes. Eu estou achando estranho como que essa conversa não veio à tona antes.
porque é algo tão surpreendente, né? Muito. Acho É que muito animador. Acho que é o mais surpreendente de tudo que eu já vi até hoje, nessas ações todas para combater o coronavírus. Do álcool gel, da máscara, luva. É uma ferramenta, eu diria, primordial daqui para frente. Você acha, Gustavo, que dá para popularizar isso? Para distribuir mesmo em massa, de acordo com o preço que você falou aí? Há essa possibilidade de todo mundo usar luva e máscara com essa tecnologia, nanotecnologia, com micropartículas de prata? Sim, Joel, a gente essa semana mesmo a gente recebeu aqui na empresa uma confecção, né, que compra o tecido de alguma tecelagem e faz a máscara, que já está comercializando com com esse produto. A gente fechou parcerias ao longo dessa semana com grandes empresas que fazem tecidos para uniforme, imagina, a gente muitas vezes fala dos profissionais da saúde que estão lá na frente, que são essenciais, mas também tem todo o pessoal que dá o suporte, limpeza, que está nos hospitais. Se todos esses profissionais, as pessoas que estão nos supermercados, que estão conseguindo manter tudo isso aberto para que a maioria fique em casa, vão ter agora acesso a uniformes, a roupas com esse produto, você vai reduzir bastante o impacto da contaminação, né? Então, isso vai se massificar ao longo dos próximos meses. A gente está com parcerias com grandes empresas para, inclusive, fabricar e doar parte de máscaras para a população mais carente, para as comunidades. Então, tem alguns projetos já bem grandes que têm, inclusive, um impacto social para doação de produtos e itens para os mais carentes. Legal essa Muito parte legal. da doação, mesmo porque vocês vão ficar milionários, meu amigo. Com toda certeza, se já não são, porque é algo assim espantosamente promissor. Eu nunca vi uma tecnologia chegar de um jeito tão rápido e com tanta eficiência, né? Porque tudo que você está dizendo para a gente agora não tem como pensar de forma contrária, né? E uma outra coisa, vamos um pouco mais a fundo. Como que a prata mata o coronavírus? Só para pontuar o nosso ouvinte. É bom para explicar. Estamos aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, às 13 horas e 53 minutos, 54 já, conversando com o Gustavo Simões. Ele e uma grande equipe desenvolveram um tecido em que há micropartículas de prata. E estas micropartículas de prata matam o coronavírus 99%, em 2 né? minutos. Em 2 minutos. 99% em 2 minutos. Imagine que tecnologia é essa. Ou seja, você pode fazer uma máscara com esse tecido, pode fazer uma luva com esse tecido, uma cueca com esse tecido, um avental com este tecido para ficar livre do coronavírus. Equipamento de proteção para os médicos que estão na linha de frente, Aventais né, Joel? hospitalares. Exato. Né? Ô, Gustavo, como que a prata mata esse maldito coronavírus? De forma bem simplista, o coronavírus que o vírus em si constitui de uma camada de gordura, né, uma camada lipídica, e ele é um vírus de RNA. A prata promove uma espécie de uma oxidação, ou seja, uma queima da gordura, e com isso ele quebra a gordura e ataca o RNA e assim elimina o Covid-19. Então é como se ele queimasse, oxidasse mesmo a camada de gordura, e assim o vírus perde total eficiência e perde total contágio, o poder de contágio dele. Então, elimina mesmo o vírus. Para finalizar, o que garante, Gustavo, essa eficiência? Né? Qual estudo, qual trabalho que foi feito que garante que realmente a prata ou esse tecido que há prata nele consegue esterilizar ou matar o coronavírus? Isso foi feito um estudo, né? A gente tem toda uma regra de aplicação, por isso que essas empresas que estão comercializando nosso produto usam a marca da Nanox, elas são homologadas, elas têm que usar de uma forma correta, de acordo com o que a gente indique, porque tem que ter uma quantidade certa do produto no tecido, e isso foi feito baseado numa norma ISO internacional, que a gente inoculou, no caso a USP, né, o Instituto de Ciências Biomédicas, inoculou quantidades enormes de Covid-19 numa superfície com e sem, e avaliou depois de 2 minutos quanto tinha de Covid ali, e assim observou que tinha uma redução de 99%. Então esse
esse relatório técnico, na qual a gente fez uma publicação científica internacional que foi revisada por cientistas do mundo inteiro, validou tudo isso, esse trabalho, né? Não é um trabalho que a gente está imaginando que isso funciona, foi feito todo um trabalho científico, por isso essas parcerias com a UFSCar, com a USP, com esses pesquisadores renomados. O Instituto de Ciências Biomédicas foi quem isolou o coronavírus no Brasil e fez o sequenciamento genético, então eles têm toda uma infraestrutura, os pesquisadores são renomadíssimos na parte de virologia e para trabalhar com esse tipo de material. Então é um relatório técnico baseado numa norma internacional que mostra esse efeito de 2 minutos de contato, você eliminando 99% do Covid-19. Puxa vida, que legal, viu? Gostei muito do papo e eu sou uma pessoa que acredita nas coisas, sabe? Eu sou uma pessoa otimista e fiquei muito feliz com essa notícia. Mais feliz ainda em poder reparti-la, né, com os nossos ouvintes. Ô Gustavo, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Boa sorte, parabéns pelo trabalho e espero conversar com você novamente, tá bom? Eu que agradeço, Joel. Boa tarde, Ana, todos os ouvintes. E estou à disposição para divulgar um trabalho que é uma inovação tecnológica que envolve não só uma empresa, mas universidades, mostrando que a ciência e a tecnologia podem trazer resultados no curto espaço de tempo, né? Verdade, verdade. Um grande abraço, viu? Até breve. 13 horas.